E mais uma vez, sejam muito bem-vindos às palestras do Conacup 2018. Estamos aqui maravilhados com o número de pessoas inscritas e você que está aí do outro lado, mais uma vez, está prestigiando esse trabalho maravilhoso. Hoje nós estaremos apresentando a terapeuta reikiana, que também é formada em engenharia civil, ela é bacharel em administração, ela é formada em neo-reiki, terapeuta holística tibetana, terapeuta em cristaloterapia e aroma e doutora em reiki, que estará falando sobre reiki, a filosofia e terapia com excelência. Então a terapeuta Renata Lameira, que é a terapeuta de hoje, é a nossa palestrante, vai estar fazendo aí essa apresentação maravilhosa. Então seja bem-vindo todos no Conacup e com uma gratidão muito especial a essa palestrante terapeuta Renata Lameira. Vamos assistir então a palestra de hoje. Olá, eu sou a Renata Lameira, do Estúdio Reiki Sagrado. Sou mestre, formadora e terapeuta Reiki. Sou formada pelas 4 maiores escolas de Reiki, né, no mundo conhecido. Aqui no Brasil, o meu mestre é o Johnny DeCarli, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. No Japão, nas 2 maiores escolas, tanto a de Kyoto quanto a de Tóquio, que é o Sensei Fuminori Aoki e o Sensei Doi Hiroshi. E também eu sou formada em mestre pela escola de Michigan, que é do Sensei Winnie Hand. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho, não do reiki em si, mas da terapia reiki. É um formato que eu bato muito com os meus alunos sobre o que é ser um terapeuta reiki. E essa excelência em ser um terapeuta reiki. Ser um reikiano é lindo. A gente utiliza aquilo que a gente aprende na escola, né, no nível 1, 2 e o nível de mestrado, como uma coisa de amor, onde a gente pode ajudar as pessoas. Mas a terapia reiki em si, ela é muito além disso. E eu gostaria de dizer para vocês um pouco dessas vantagens de ser um terapeuta em excelência. A gente não precisa fazer com que a pessoa reconheça o reiki como uma ferramenta. Ela não precisa acreditar no reiki, né? Mas o terapeuta precisa ter conhecimento. E nesse conhecimento, a gente precisa estudar. A gente precisa realmente reconhecer o reiki da forma com que o Sensei Usui colocou pra gente. E no que a gente vê pela internet, nos cursos, a gente acaba ficando muito na superfície. E os terapeutas precisam reconhecer o reiki com mais profundidade. Então, dentro desse formato de profundidade, eu queria aqui passar algumas informações para vocês que eu acho que é muito importante. Então, vantagens do reiki. A gente não tira roupa, né? A pessoa não precisa acreditar. Há uma expansão energética muito grande no terapeuta. Então, a pessoa, já fizeram até medições energéticas, tá? Então, uma pessoa que não é reikiano, você consegue perceber a energia dessa pessoa até 1 metro de distância dela. Um reikiano que foi iniciado, você consegue sentir essa energia dele até 2 metros, 2,5 metros de distância. Então há sim uma expansão energética muito grande. E essa expansão faz com que a gente modifique o nosso espaço. A gente modifique energeticamente até influenciando as pessoas que estão perto da gente. Então, dentro de várias vantagens, se a gente fosse falar aqui de vantagens, é inúmera as vantagens que existem com o reiki, a gente tem que bater em alguns pontos específicos. O tratamento. O reikiano precisa ser extremamente cuidadoso para fazer um tratamento em alguém. E não é simplesmente ir ali e fazer um reiki. Isso pode. Não é que não possa. Mas se você conhecer profundamente as técnicas que você pode usar dentro dos formatos originais, nos quais as escolas do Japão ensinam, e hoje em dia também, aqui no Brasil, muitas escolas ensinam os formatos originais, a gente começa a entender a profundidade do que é realmente ser um terapeuta com excelência. Dentro disso, a gente vai saindo da mesmice. A gente vai
trabalhando as terapias e as ferramentas que o Reiki traz para a gente com um formato mais profundo. Dentro dessas ferramentas, a única ferramenta maior que o Reiki tem são os símbolos, que a gente começa a estudar a partir do nível 2. Isso o formato original. E dentro desses formatos da linhagem que a gente tem com o Reiki, e aí vai depender, né, de escola para escola. Na nossa escola, por exemplo, o Estúdio Reiki Sagrado, a gente tem a linhagem original, né, tradicional, original do Reiki. A gente trabalha com a linhagem do Gendai Reiki. A gente trabalha com Kauna. A gente trabalha com Karuna e também a linhagem tibetana. Então, existem linhagens reconhecidas que são originais. São aquelas linhagens onde nós trazemos ferramentas de trabalho com um formato diferenciado. E existem aí alguns formatos que a gente nem reconhece. Então, cuidado ao estudar o Reiki. Tenham mais a atenção onde vocês vão estudar, que tipo de linhagem o mestre daquela escola tem. Porque isso faz diferença sim. Tá? E é isso que eu queria falar para vocês. Um terapeuta, ele trabalha num formato holístico. Então, o que o Reiki vai fazer? Ele vai tratar o lado físico, a parte emocional, mental e espiritual. Então, não é simplesmente você impostar mãos numa pessoa que você vai estar tratando aquela pessoa. Às vezes você vai fazer apenas uma aplicação de Reiki num amigo, num cachorrinho, mas o que a gente quer falar aqui é do tratamento, que é como é reconhecido originalmente. O Reiki no Japão, ele é utilizado como tratamento. Tratamento antes ou após uma doença. Então você pode ir lá, eles usam muito isso, você vai até um terapeuta, que lá tem vários nomes, e você faz uma anamnese. E nessa anamnese ele vai determinar que tipo de tratamento você vai fazer. Então, há aí um formato muito grande, muito variado de sequência de um tratamento. E nesse tratamento você pode fazer o original, que são as técnicas originais que o Sensei Usui deixou pra gente. Então ele deixou 21 técnicas, mais os Piden. Existem as terapias feitas na linha tibetana, né, que a gente chama de cura tibetana, então uma iniciação de cura tibetana, a gente também utiliza muito isso como tratamento. E o tratamento que foi trazido para a gente aqui para o Ocidente, que a gente utiliza os símbolos, fazendo com que eles trabalhem nos chakras das pessoas. Então, é muito além de uma impostação de mãos quando você fala em tratamento. Então, o terapeuta, ele precisa conhecer mais, ele precisa ler, precisa se informar, precisa fazer os cursos com pessoas que tenham condição de falar sobre o assunto com ele. Então, essa profundidade da terapia que a gente tanto bate na cabecinha dos alunos, é para entender a importância que tem, o quanto você pode ajudar uma pessoa quando você realmente sabe o que você está fazendo. Os símbolos são utilizados o tempo inteiro, mas existem alguns formatos para você fazer isso. Então, a terapia ocidental trabalha com os 4 símbolos do Usui e também trabalha com os 9 símbolos do Karuna, né? Então, a gente reconhece aí uma gama enorme de possibilidades de tratamento, né? Existem dentro das nossas aulas, a gente explica também tratamentos específicos. Então, se você tem uma dor específica, se você tem um problema, uma doença específica, a gente pode atacar diretamente naquele ponto, também utilizando os símbolos. E existe o formato original, que é o que a gente passa para os nossos alunos quando eles fazem o mestrado. Então, a partir do mestrado, na nossa escola, a gente ensina profundamente as 21 técnicas, para que o aluno saia realmente como um terapeuta em excelência. Ele vai saber fazer a anamnese, ele vai saber utilizar os símbolos e ele vai saber como ele vai fazer o tratamento.
Então não é simplesmente aplicar reiki numa pessoa. O sensei Doi Hiroshi e o sensei Aoki, eles falam muito isso pra gente, que o Ocidente trabalha num formato muito leve com o reiki. Porque, na verdade, a gente precisa primeiro limpar a aura da pessoa antes de fazer um tratamento, né? Como é que a gente arruma a nossa casa? A gente arruma a casa, limpa a casa e depois a gente energiza a casa, não é? Passa um cheirinho, bota um perfume, alguma coisa assim. Com o reiki, a gente pode fazer e deve fazer da mesma forma. A gente deve fazer primeiro uma limpeza energética na pessoa. Depois a gente vai fazer um processo de harmonização na pessoa, para só depois a gente realmente aplicar o reiki na pessoa. E isso a gente só vai saber se a gente estudar. Isso a gente só vai saber se a gente colocar em prática as técnicas originais do reiki. Então, dentro de um formato de terapia, o reiki é muito além de impostação de mãos. Então eu espero que vocês tenham dúvidas, que vocês perguntem coisas para os seus mestres, para os seus professores, para que vocês tenham realmente condição de sair de um formato, sair da caixinha, não ser só um reikiano. Ser reikiano é lindo, a gente muda o mundo. Tá? Com a nossa energia, com a nossa expansão energética, com todas as vantagens que o reiki traz pra gente, mas principalmente para a gente fazer um trabalho maravilhoso de terapia, a gente precisa aprofundar-se mais com as técnicas do reiki. Então, dentro desse formato de aprofundamento, todas as vantagens que a gente reconhece no reiki, que inclusive estão em livros, na internet, acho que não vale a pena aqui a gente colocar todas as vantagens, mas uma delas eu posso garantir a vocês, quanto mais vocês estudam, mais a gente reconhece em várias outras terapias dentro do reiki. Então o reiki a gente trabalha com cristais, então a gente trabalha com aromas, a gente trabalha com cores, tudo pode ser englobado ao reiki. E dentro das terapias originais, dentro do formato original do reiki, a gente tem até shiatsu, a gente tem massagem. O reiki é muito além de uma impostação de mãos. Então vamos começar a sair um pouquinho da caixinha, vamos começar a questionar mais formatos diferenciados de tratamento, porque existem. Eu vejo aí as pessoas me perguntando coisas tão simples que, como reikianos, por exemplo, de nível 3A, eles já deveriam saber. Eles já deveriam ter isso dentro deles como uma coisa natural. O sensei Usui, ele dizia sempre isso para as pessoas que seguiam ele, né? Ele dizia o seguinte: conheça o reiki, estude o reiki, se aprofunde no reiki. Use o reiki e esqueça o reiki. Porque, na verdade, quando você começa a trazer para dentro de você a filosofia do reiki, você não precisa mais pensar nele. Ele passa a ser uma coisa natural. A gente utiliza o reiki todo dia. Dentro de um formato de escola, a gente fala o que o sensei Usui pediu. De manhã e à noite, você vai, engachou, falar o Gokai, fazer a sua autoaplicação e fazer o seu trabalho com amor honestamente. Então, dentro desse formato, o reikiano que não faz isso, ele está perdendo uma grande oportunidade de se fortalecer e poder cuidar do próximo. Então, é importante que a gente reconheça a profundidade da filosofia reiki. Dentro de um formato de amor, que é o que a gente fala, né? Reiki é amor. O reikiano que trabalha fielmente com as vantagens e as técnicas do reiki, ele sempre vai colocar o amor dele à humanidade. Essa expansão energética que o reiki traz pra gente, ele faz com que isso cresça, ele faz com que isso se enobreça. O reikiano, ele se sente responsável. E um terapeuta em excelência, ele é responsável pela pessoa desde a hora em que ele recebe a pessoa até a hora que a pessoa sai do seu consultório. Então, dentro desse formato de amor, há aí várias técnicas, há aí conhecimento, há aí muito além de amor.
Então, fazer reiki com amor é fácil. Fazer reiki com amor e sabedoria é o que a gente se propõe na nossa escola. A ensinar aos nossos alunos a se tornarem terapeutas com excelência. E então vamos lá, vamos sair da caixinha, vamos fazer com que o reiki se expanda, se difunda, mas com profundidade e não num formato tão comum. Todos podemos ser reikianos e devemos, o mundo deve ser reikiano, não é isso que a gente fala? Mas a gente precisa estudar de verdade, a gente precisa reconhecer ele na nossa vida, precisa primeiro vivenciar, primeiro saber o que o reiki trouxe para você. E aí, na hora que você recebe alguém para você cuidar, você vai saber como cuidar daquela pessoa. Sabendo lidar com as técnicas, a gente vai trazendo no nosso dia a dia fortaleza. A gente vai vendo no outro o quanto a vida daquela pessoa mudou. E muitas vezes, doenças são curadas. O reiki no Oriente, ele é tratado fielmente como um processo de medicina de saúde. Nós hoje já estamos no SUS, dentro de vários trabalhos de formiguinha, né? A gente foi entrando nos hospitais ao longo dos nossos estados, num país grande como esse, e a gente conseguiu uma grande vitória, que foi colocar o reiki dentro do SUS. Mas mesmo assim a gente está engatinhando muito. Ainda tem muita coisa que a gente tem que colocar em prática. E a nossa proposta é fazer com que todas essas vantagens, e principalmente as técnicas, sejam absorvidas, sejam mastigadas, sejam colocadas dentro do terapeuta para que ele faça com naturalidade, assim como o Sensei Usui deixou pra gente. O formato de linhagem veio do Usui, Shujiro Hayashi e Havayo Takata. A Havayo Takata trouxe para o Ocidente esse conhecimento. Então, se hoje a gente está falando aqui sobre o Reiki, é graças a Takata. E ela colocou aí vários formatos, vamos botar assim. Então, ela dividiu, né, o formato de como dar a aula, quais são os tópicos que a gente tem que falar na aula, mas existem aí já a nossa mão cursos específicos para terapeuta. Inclusive a nossa escola também dá esse curso, tá? É um curso que te dá um certificado assinado, chancelado por uma faculdade. Esse curso foi criado pelo mestre Johnny, aqui do Brasil, e eu fui habilitada a dar esse curso também. Então, dentro de um formato de terapia, a gente ensina vocês a serem terapeutas com excelência, falando das técnicas, de como deve ser o seu ambiente de trabalho, como deve ser o seu formato diário. A gente fortalece algumas coisas que são dadas nos cursos. Então, como terapeuta, a gente precisa entender a responsabilidade que é ser realmente um terapeuta. Então, a partir do nível 2, nós temos alguns símbolos importantes, são os símbolos iniciais, né? Depois, quando você faz o nível 3A, você já recebe um símbolo mestre. E quando você faz o nível 3B, você se fortalece, na nossa escola, por exemplo, com símbolos tibetanos, que a gente entra na linhagem tibetana. Depois disso, você ainda pode fazer cursos do Karuna, Gendai Reiki, que aí a gente vai fortalecer ainda mais todas essas 21 técnicas. E existe ainda o Shippuden, que é um curso só para mestres, do qual você vai se fortalecer recebendo reijus, podendo fazer como terapia, jorrando essa energia de reiki no seu cliente, na pessoa que vai te procurar, em apenas 2 minutos, como se você estivesse tratando a pessoa jogando 100 aplicações de reiki nela. Então, quanto mais se estuda o reiki, mais a gente reconhece coisas maravilhosas no reiki. Então, não fiquem esperando o professor te falar, porque nem todo professor tem tanto conhecimento assim para passar. Acaba ficando meio que na superfície. E então, assim, procurem, questionem mais, sejam mais proativos em relação ao conhecimento com o reiki. Tem muita coisa dentro das técnicas originais que não são faladas porque não é reconhecido.
Na nossa escola, a gente bate muito no assunto excelência, porque a gente não quer ser simplesmente um reikiano, a gente quer ser um reikiano excelente, a gente quer trabalhar com a terapia na sua profundidade, a gente quer utilizar verdadeiramente a filosofia do Reiki, vivenciar a filosofia, trazer o original para o Ocidente, trazer o Oriente para cá, assim como as escolas oficiais do Japão nos habilitam, né? O Sensei Aoki, ele quando dá a aula dele no Japão, ele faz todo o movimento, inclusive da sua habilitação, como o Sensei Usui usava. O Sensei Doi Hiroshi, ele criou o Gendai Reiki para fortalecer os mestres, para fazer com que os mestres do Ocidente, que não tinham a filosofia japonesa dentro deles, porque obviamente não eram japoneses, eles entendessem essa filosofia com mais profundidade. E a gente dá isso para os nossos alunos. Então eu convido vocês aqui a conhecer o Reiki com mais profundidade, trazendo o Reiki, a filosofia do Reiki com conhecimento para o seu dia a dia, fazendo com que a terapia Reiki seja um formato acessível a você, mas com profundidade, com conhecimento, para você poder tratar o outro com amor, mas com sabedoria. Então o Reiki, como filosofia e terapia com excelência, vocês vão achar aqui no Estúdio Reiki Sagrado. Então procura a gente, vem tirar dúvidas, segue a gente no Instagram, no Facebook. A gente tem vídeos, a gente tem os nossos canais, eu estou sempre à disposição de vocês. Então, como mestre e como terapeuta, eu digo a vocês que a gente tem muito trabalho para fazer e a gente pode fazer isso com excelência. Procurem a gente, vai estar aqui o nome, o telefone, em algum lugar aqui no vídeo, para a gente poder ter acesso a vocês também. Procura a gente pelo WhatsApp, eu estou sempre no WhatsApp, estou sempre dando atenção a todo mundo que me procura. Fiquem à vontade para tirar dúvidas de vocês. Vocês que são terapeutas de nível 1, 2, 3A e inclusive os mestrados, aqueles que querem fazer um curso oficial de terapia, procura a gente dá esse curso com excelência para vocês. Então fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição de vocês. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, namastê, fiquem com Deus. Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente nos horários fixos. Essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você dali uma semana gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante 2 anos. E além disso, se você adquirir esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito ao Conacup 2015, 2016, 2017 e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa grande dica? Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante 2 anos desse acesso e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado
para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco então, seja um membro VIP Conacup.